Você já parou para pensar nas construções mais impressionantes mencionadas na Bíblia? Hoje vamos mergulhar em uma jornada fascinante pelas maiores obras arquitetônicas descritas nas Escrituras Sagradas. E não estou falando de construções simples, não. Estou falando de estruturas tão grandiosas que até hoje intrigam arqueólogos e historiadores. Vamos começar pela mais famosa de todas, Arca de Noé. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos sobre curiosidades bíblicas. Vamos começar com uma das construções mais icônicas e fundamentais da história bíblica, a Arca de Noé. Embora não seja um edifício no sentido tradicional, sua escala e propósito a tornam uma das maiores e mais significativas estruturas já construídas por ordem divina. O mundo estava corrompido pela maldade, e Deus decidiu enviar um dilúvio para purificar a terra. Noé, um homem justo, foi instruído a construir uma arca para salvar sua família e um par de cada espécie de animal. Dimensões. Deus especificou as medidas exatas. Comprimento, 300 côvados. Para se ter uma ideia, isso é quase o tamanho de um campo e meio de futebol. Largura, 50 côvados. Altura, 30 côvados. Andares. Tinha 3 andares e várias divisões internas, além de uma porta lateral e uma janela no topo. Capacidade. Cálculos modernos sugerem que a arca tinha um volume equivalente a mais de 500 vagões de trem de carga, o que permitiria abrigar milhares de animais e suas provisões. Sua proporção era similar à de superpetroleiros modernos, otimizada para estabilidade na água e não para velocidade. Material: madeira de gofé coberta com piche por dentro e por fora, para torná-la em significado. Não foi apenas uma construção física, mas um ato de fé e obediência monumental. Simboliza a salvação divina em meio ao juízo e a preservação da vida. Sua construção durou décadas, e Noé e sua família a fizeram sem nunca ter visto chuva. A Arca de Noé é um testemunho da grandiosidade dos planos de Deus e da capacidade humana de obedecer ao impossível. A Torre de Babel, a ambição humana que desafiou o céu. Pouco tempo depois do dilúvio, a humanidade, que falava uma só língua, se estabeleceu na planície de Sinar e embarcou em um projeto ambicioso e orgulhoso. A construção da Torre de Babel. Contexto: os homens queriam fazer um nome para si e construir uma cidade com uma torre cujo cume chegue até os céus. O objetivo não era adoração a Deus, mas alcançar glória própria e evitar a dispersão. Dimensões. A Bíblia não fornece dimensões exatas para a Torre de Babel, mas a intenção de seu cume chegar ao céu sugere uma escala colossal, provavelmente na forma de um zigurate mesopotâmico, que eram grandes templos em degraus. Esses zigurates podiam ter de 50 a 90 metros de altura, com bases enormes. Material: tijolos de barro cozido e betume como argamassa. Essa escolha de materiais era comum na Mesopotâmia, onde a pedra era escassa. Propósito: a torre representava a arrogância e a autossuficiência humana. Um desafio direto à soberania de Deus, em vez de se multiplicarem e encherem a terra, como Deus havia ordenado. Eles queriam se concentrar e glorificar a si mesmos. O juízo divino. Deus, vendo a intenção do coração humano, desceu e confundiu as línguas dos construtores, impedindo-os de se entenderem e forçando a dispersão da humanidade por toda a terra. A construção foi abandonada. A Torre de Babel é um símbolo eterno da futilidade da ambição humana desmedida e da soberania de Deus sobre os planos dos homens. Agora, vamos falar do Templo de Salomão. Uau, que construção majestosa! Levou 7 anos para ser construído e utilizou os materiais mais nobres da época. Imagina só, revestido de ouro por dentro, cedro do Líbano nas paredes, pedras enormes na fundação. O templo era tão grandioso que se tornou o centro da vida religiosa de Israel por séculos. E o que dizer das muralhas de Jericó? Arqueólogos descobriram que eram duplas e tinham cerca de 8 metros de altura, construídas com tijolos de barro. Eram consideradas intransponíveis, até serem derrubadas pelo som das trombetas, claro. Mas tem mais. O Palácio de Salomão, conhecido como Casa da Floresta do Líbano, levou 13 anos para ser construído. Era uma estrutura impressionante, com colunas de cedro, formando algo parecido com uma floresta dentro do próprio palácio. E não podemos esquecer da reconstrução do segundo templo liderada por Zorobabel. Mesmo não sendo tão grandioso quanto o primeiro, ainda era uma construção impressionante que mais tarde seria expandida por Herodes o Grande, tornando-se uma das maiores maravilhas do mundo antigo. O tabernáculo, a morada de Deus no deserto após a libertação do Egito. Deus instruiu Moisés a construir uma estrutura portátil e sagrada. O tabernáculo, essa não era uma construção para habitação humana, mas a morada itinerante de Deus no meio do seu povo. Contexto: enquanto Israel peregrinava no deserto, Deus queria habitar entre eles e lhes dar um lugar para adorar e se encontrar com Ele.
Dimensões. Estrutura principal, cerca de 15 metros de comprimento, 5 metros de largura e 5 de altura. Pátio exterior. Um pátio retangular que cercava a estrutura principal, medindo aproximadamente 50 metros de comprimento por 25 de largura. Material e design. Extremamente rico e detalhado. Madeira, acácia, revestimentos, ouro, prata e bronze em abundância. Têxteis. Cortinas bordadas com linho fino torcido, fios de lã azul, púrpura e carmesim. Móveis sagrados, arca da aliança, mesa dos pães da proposição, candelabro de ouro, altar de incenso, altar de holocausto, pia de bronze. Compartimentos. Dividido em 3 partes principais. Átrio exterior, onde ficavam o altar de holocausto e a pia, lugar santo com a mesa, o candelabro e o altar de incenso. Santo dos Santos, onde ficava a arca da aliança e onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Significado. O tabernáculo era o centro da adoração de Israel, simbolizando a presença de Deus no meio do seu povo, a expiação dos pecados e a comunhão. Cada detalhe apontava para Cristo e sua obra redentora. Embora não fosse uma construção fixa como um templo, sua complexidade e a riqueza dos materiais o tornaram uma das maiores e mais significativas manifestações da arquitetura divina no Antigo Testamento. Sabe o que todas essas construções têm em comum? Além de seu tamanho impressionante, todas elas carregam histórias incríveis de fé, determinação e propósito divino. Cada pedra, cada viga, cada detalhe foi pensado não só para impressionar, mas para glorificar a Deus. É incrível pensar que, mesmo com tecnologia limitada, nossos ancestrais conseguiram erguer estruturas tão monumentais. Algumas delas eram tão bem construídas que suas técnicas ainda intrigam engenheiros modernos. E você sabia que muitas dessas construções influenciaram a arquitetura ao longo dos séculos? Templos, igrejas e até mesmo prédios modernos ainda carregam elementos inspirados nessas antigas maravilhas bíblicas. Mas talvez a lição mais importante que podemos tirar dessas construções não seja sobre arquitetura ou engenharia, é sobre como Deus usa obras grandiosas para contar sua história e demonstrar seu poder. Cada uma dessas construções representa um capítulo importante na história da humanidade e da nossa relação com o Criador. E por falar em construções, você está construindo sua vida sobre qual fundamento? As Escrituras nos lembram que devemos construir nossa vida sobre a rocha, que é Cristo, para que possamos permanecer firmes mesmo nas maiores tempestades. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos sobre curiosidades bíblicas. Compartilhe com seus amigos e família, porque conhecimento bíblico é algo que precisamos espalhar. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz de Deus.